violência na noite tem tido desfechos fatais. Só nos últimos 8 meses, 4 jovens morreram na região norte. Na reportagem especial desta semana, relembramos alguns casos trágicos e olhamos para a polémica instalação de câmaras de videovigilância na Baixa do Porto. Estes são os mais recentes casos fatais de mortes na noite no norte do país. Episódios fatais que ocorreram em menos de 8 meses. Foi aqui na rua Passos Manuel que Paulo Correia perdeu a vida naquela fatídica madrugada de 10 de outubro do ano passado. O jovem de 23 anos foi aqui barbaramente agredido, viria a morrer pouco depois no hospital de Santo António. A magistrada do Ministério Público diz que Paulo estava com vários amigos neste local quando um grupo de raparigas se envolveu numa discussão com 3 cidadãs francesas. Segundo a acusação do Ministério Público, o soco desferido a Paulo foi de tal forma violento que revirou os olhos, rodou a cabeça e ficou com a língua de fora. Cambaleou até embater numa viatura aqui estacionada, tendo depois caído ao chão. Foi levado para o hospital de Santo António, mas morreria no dia seguinte. Os suspeitos fugiram, mas foram detidos pela PSP na Avenida dos Aliados. Um dos suspeitos, Ana Escataia, de 21 anos e de nacionalidade francesa, está em prisão preventiva. 5 meses depois, um novo caso trágico no norte do país. Nesta discoteca em Famalicão, Hugo Ribeiro, de 21 anos, perdeu a vida. Foi atingido com um paralelo na cabeça depois de uma discussão à porta desta discoteca, em Val São Cosme. O jovem foi transportado para o Hospital de Braga, onde ficou internado em coma, mas não resistiu. As autoridades detiveram 2 suspeitos. São 2 dos casos violentos que têm acontecido na noite. No Porto, por exemplo, tem-se registado várias cenas de violência. Querem que os bares ou as discotecas fechem todos à mesma hora. Ou fechar todos à mesma hora não resolve o problema. Cada proprietário deve gerir o seu espaço em função do seu público. Se o seu público trabalha, está lá até às 5, muito bem. Se entendeu que está lá até à meia-noite, muito bem, e fecha a hora que lhe apetece. Agora, só tem que fixar o horário. Agora, dizer que todos os estabelecimentos têm que fechar às 2, ou têm que fechar às 4, ou têm que fechar às 6, eu acho que não. António Fonseca é presidente da Associação de Bares do Centro Histórico do Porto e há décadas trava uma luta pelo direito dos trabalhadores da noite. Diz que é preciso tomar medidas de segurança para tentar minimizar os casos de violência extrema. Se há desacatos, a culpa é de falta de presença policial. E a presença policial, onde há espaço de animação, deve-se continuar lá, enquanto as ruas não forem escoadas. O que está a acontecer é que muitas vezes há criminalidade, quer de assalto, quer de desacatos, depois das ruas já estarem quase desertas e apanham ali 3 ou 4 pessoas assim sozinhas e podem ser agredidos ou assaltados. Recentemente, o Executivo da Câmara Municipal do Porto aprovou a proposta da instalação de câmaras de videovigilância no centro histórico da cidade, devido ao volumar da violência. Serão 79 os equipamentos fixos que devem estar em funcionamento até ao final deste ano de 2022 e que está sujeito a concurso público. O projeto foi já aprovado pelo Ministério da Administração Interna. A proposta foi, no entanto, rejeitada pela CDU e pelo Bloco de Esquerda. Nós não dizemos que estamos contra, em qualquer circunstância, a utilização de meios de vigilância, sejam eles este tipo ou de outros, adicionais. Mas não uma medida isolada? Não medida isolada e, sobretudo, mágica, porque a ideia que dá é que as câmaras de videovigilância vamos todos ficar tranquilos, não vai haver mais criminalidade da cidade. O vereador bloquista diz que as câmaras de videovigilância podem trazer o sentimento oposto. Quando nós vemos muitas câmaras de vigilância, sentimos-nos mais inseguros. Não nos sentimos seguros. Ao contrário, com polícia de proximidade, sentimos-nos mais seguros, embora possamos também pensar que naturalmente estamos num local provavelmente sujeito a algum problema. Nós não acreditamos, porque temos experiências noutras cidades, em muitas cidades do mundo, que as câmaras de videovigilância resolvam seja o que for do ponto de vista da segurança. Nós não desvalorizamos o sentimento de insegurança. Mas antes de mais nada convinha saber também de que é que estamos a falar verdadeiramente em termos de criminalidade e em termos daquilo que representa esse sentimento de insegurança. Também os comunistas estão contra esta medida. Eu penso que as câmaras de vigilância não vão resolver o problema. Mesmo que acompanhadas de outras? O que pode ajudar a resolver este problema são outras medidas. Desde logo, também,
a criação de condições para melhor qualidade de vida de quem aqui vive. Nós achamos que são políticas públicas integradas que resolvem estes problemas. E a lei o que diz? O advogado Paulo Pimenta é o atual presidente do Conselho Regional do Porto e candidato a bastonário da Ordem. Diz que as câmaras na via pública não são proibidas, mas deixam um alerta. Nós não podemos trocar a nossa liberdade, a nossa privacidade, pela segurança. Se é uma zona residencial, uma zona de habitação, é evidente que a proteção tem de ser assegurada. Se é uma zona de frequência pública, indiscriminada, não há problema em que haja controle através de câmaras. Mas, insisto, eu receio que haja a tentação das autoridades se fazerem substituir as polícias pelas câmaras. Concorda com este meio de auxílio às forças de autoridade, mas diz que está longe de, por si só, ser um meio eficaz no combate à violência. Não me parece, de facto, que as câmaras de vigilância só por si diminuam a violência. Nessa parte, parece-me que o raciocínio é ajustado. Aliás, há situações em que mesmo nós vemos violência à frente da polícia. Não consideramos correta a existência desta medida pontual de lançamento de câmaras de videovigilância, tendo em conta os problemas da cidade e tendo em conta também a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A questão é, nós estamos a pôr em causa a privacidade das pessoas em nome de uma segurança que é totalmente imaginária, porque, como eu disse na reunião, eu não quero assistir ao crime, eu quero que ele seja evitado. E as câmaras de videovigilância não evitam a criminalidade. Quando muito, registram. Podem ter um efeito dissuasor, mas também têm um efeito de alarme. É uma ferramenta de trabalho, não só para casos que tenham que ir a tribunal, mas também de alertas para quem está a visionar as câmaras, pode ter ali um alerta que fazer chegar logo ao local, não é? Um piquete no sentido de evitar. A proposta foi aprovada no final de maio em reunião de Câmara. Filipe Araújo disse na altura que esta é uma medida que vai permitir à PSP reagir por antecipação. O vice-presidente da autarquia disse que vão ser feitos investimentos extra nesta força policial, nomeadamente a instalação de uma sala onde os agentes poderão visualizar as imagens de videovigilância em tempo real. A aquisição das câmaras vai merecer um concurso público. O preço base para o período máximo de vigência, que é de 3 anos, é de 1,4 milhões de euros. Não sei fazer bem as contas, mas talvez este sistema de videovigilância seja demasiado caro para aquilo que vai valer. A Câmara Municipal do Porto e o Comando Metropolitano da PSP recusaram conceder qualquer entrevista, bem como o Ministério da Administração Interna. O sistema vai estar instalado entre o Marquês e a Marginal, abrangendo todo o centro histórico da União de Freguesias de Sedufeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. Os locais foram definidos pela PSP e recebeu o parecer favorável da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas é importante manter presença policial e agora às custas do Estado, já não pelo policiamento ratificado, já está a ver, temos que mudar, já demos o nosso contributo, às custas do Estado, onde houver fluxo, ou melhor, presença de estabelecimentos de animação noturna e naqueles casos que há estabelecimentos que têm um público problemático, cuidado, essa presença tem que ser reforçada e temos que verificar se o proprietário do estabelecimento se revê nesse público problemático, porque se vai fechar um estabelecimento porque tem um público problemático que cria muitos problemas na rua, que até pancadaria, e o empresário não se revê nisso, ao fechar o estabelecimento não resolve o problema, porque esse público problemático vai para outra zona e provavelmente criar problemas para outro bar, ou para outro espaço, ou para outra rua. O caso mais mediático aconteceu a 6 de maio. Igor Silva, de 26 anos, foi morto durante os festejos do título de campeão do Futebol Clube do Porto. Em plena Alameda do Dragão, foi, segundo o Ministério Público, esfaqueado 18 vezes. Tinha-se envolvido em confrontos físicos com um grupo no topo desta relote, onde estava Renato Gonçalves, que cumpre prisão preventiva. O pai do suspeito, Marco Gonçalves, conhecido como Marco Orelhas, foi mais tarde detido e encontra-se também em prisão preventiva. No mesmo mês, mais uma morte no norte do país.
Um dos casos mais recentes aconteceu neste bar, aqui em Gandra, no concelho de Paredes, na madrugada de 29 de maio. Diogo Pereira, de 25 anos, foi encontrado sem vida na casa de banho do Espaço com um ferimento de bala na cabeça. O suspeito, de apenas 17 anos de idade, está a aguardar julgamento em prisão preventiva. Para António Fonseca, o grande problema não reside no interior dos bares, mas sim na via pública. Ninguém põe em causa a fiscalização aos bares. Está a haver um déficit de fiscalização é na rua. Ou seja, há que fiscalizar o consumo do álcool na rua. Temos crianças de 15 anos, 16 anos a consumir na rua. Relembra o final da primeira década deste século para, com orgulho, dizer que, juntamente com a Câmara Municipal do Porto, conseguiu convencer o Governo da utilidade da instalação de câmaras de videovigilância. Diz também que cabe aos empresários gerirem da melhor forma os seus espaços de diversão noturna. É importante que as empresas, os proprietários, verifiquem bem o perfil, e agora eu acho que a situação é mais pacífica, o perfil dos seguranças. Porque os seguranças existem nas empresas para proteger os clientes. É para proteger os clientes, não é para bater nos clientes. Na reunião de Câmara de final de maio, Rui Moreira defendia este sistema de controlo. Na reunião com o novo Ministro da Administração Interna, o autarca fez saber que o pós-pandemia trouxe fenómenos de insegurança ao Porto, com novos focos e diferentes tipos de violência. José Luís Carneiro disse, no mesmo encontro, que está prevista a chegada de um novo contingente da Polícia de Segurança Pública. Medidas que pretendem minorar a violência na noite para que imagens como estas rareiem cada vez mais.